Você está preparado para conhecer um sistema de folha de pagamento diferente de tudo que você já viu? Sou Everton Gentilin e nesse vídeo vou te mostrar a folha de pagamento do OneFlow. Como nós vimos no vídeo anterior, o OneFlow é um sistema 100% web e autônomo, ou seja, um sistema acessado por meio da internet, e autônomo significa que ele foi criado para ser executado sozinho, ou seja, para executar o máximo possível de tarefas sem intervenção humana. Quando nós entramos no OneFlow, nós temos 5 módulos: fiscal, contábil, folha, consignado e portal. Hoje nós vamos falar aqui sobre o sistema de folha de pagamento. Quando nós entramos aqui na folha de pagamento, nós visualizamos as empresas que o meu usuário tem acesso. Ou seja, assim como acontece no fiscal e na contabilidade, o sistema organiza as empresas dividido por competência e por processo. Então eu consigo visualizar, por exemplo, aqui em janeiro de 2022, a situação de cada uma das minhas empresas. Percebo que eu tenho então essa minha primeira empresa com status em andamento. Quando eu acesso uma determinada empresa, o sistema abre a quantidade de entradas, de afastamentos, de desligamentos, de férias, o total da folha de pagamento da competência, além de organizar por obrigação e por processo todas as pendências e atividades que estão sendo controladas pelo sistema para essa empresa. Nós temos também aqui o painel Etapas, onde o sistema organiza por processo cada uma das atividades que estão previstas para essa empresa. Normalmente, quando nós pensamos em folha de pagamento, nos vem à mente sistemas complexos, onde eu preciso ter controles paralelos ou manuais sobre tudo o que eu preciso executar. Aqui no OneFlow é diferente. Eu tenho o perfil da empresa, onde eu determino todas as características dos funcionários. Então perceba que eu tenho aqui as entradas, ou seja, tudo aquilo que eu preciso para processar a folha de pagamento. Eu tenho as movimentações, ou seja, entradas, saídas, férias, afastamentos, ocorrências. Eu tenho então o processamento da folha de pagamento em si, quais são os recibos que estão sendo processados e, por fim, todas as saídas, ou seja, as obrigações que precisarão ser geradas e as entregas que já foram feitas ou que precisarão ser feitas para essa folha de pagamento. Além da folha de pagamento em si, nós temos um outro módulo do OneFlow, que é o portal de clientes. Quando nós pensamos em folha de pagamento, a primeira coisa que nos vem à mente é: eu preciso receber informações do cliente para que então eu possa processar a folha. Veja, no OneFlow você não precisa ter 2 sistemas, ou seja, um sistema que normalmente é desktop, onde você tem uma folha de pagamento rodando, e um outro sistema web para fazer a comunicação entre a empresa, entre o contador e os seus clientes. Aqui no OneFlow, por meio do portal de clientes, o cliente ele tem acesso a todos os serviços da folha de pagamento. Ele tem acesso também, por exemplo, a outros serviços. Aqui eu consigo acompanhar como é que está a escrituração fiscal, a contabilidade da minha empresa, além de conseguir visualizar tudo que foi feito para essa empresa. Vamos pegar, por exemplo, a admissão. Para fazer a folha de pagamento, eu preciso receber todos os funcionários que foram ou que serão admitidos dentro de uma determinada competência. Então, aqui no portal de clientes, eu tenho esse serviço de envio dessa informação para o escritório de contabilidade. Então, quando nós acessamos o portal, nós temos aqui embaixo os serviços da folha de pagamento. Percebam que nós temos aqui uma série de outros serviços. Eu consigo ver férias, eu consigo calcular rescisão, eu consigo mandar as variáveis da folha de pagamento, informar alterações cadastrais, todos os afastamentos, enfim. Todos os serviços que estão disponíveis dentro da folha de pagamento podem ser acessados pelo cliente por meio dessa opção. Então, para fazer uma admissão, eu vou clicar aqui na opção Novo Trabalhador. O sistema me pergunta, seguindo o padrão do e-social, se eu quero uma admissão completa ou preliminar. Eu vou pegar a admissão completa, informar o número de CPF, vou clicar em Continuar. Veja que o sistema abriu o formulário para que eu preencha os dados da admissão. Então vamos fazer isso. Preenchi os dados pessoais, vou colocar aqui então os dados do endereço. Vou preencher também os documentos do colaborador. E aí nós chegamos então na opção Dados do contrato. Aqui o sistema começa a pré-carregar uma série de informações que já estão disponíveis na folha de pagamento. Então, por exemplo, quando eu seleciono aqui o cargo, então vou listar todos os cargos dessa empresa, vou selecionar, por exemplo, atendente, perceba que o sistema já preencheu com todas as outras informações. Vou colocar a data de admissão. Se tiver, eu posso informar dependente e posso adicionar também outras informações. Então, basicamente, é isso que eu preciso fazer enquanto cliente. Eu preciso apenas preencher os dados básicos e anexar documentos aqui na admissão. Cliquei em salvar.
o sistema então vai perguntar se eu só quero salvar ou se eu quero mandar para validação. Então vou clicar aqui na opção enviar para validação. Nesse momento, o que o OneFlow fez? Ele pegou essa solicitação de admissão e entregou para o escritório de contabilidade, para que o escritório de contabilidade possa então processar essa admissão dentro da folha de pagamento. Se nós voltarmos aqui na folha, nós vamos perceber que o card de admissões, lembre-se, aqui nós temos o painel de etapas, onde eu mostro para o escritório de contabilidade de uma forma ativa tudo o que está acontecendo dentro da minha folha. Então, ativamente, o sistema me sinaliza que existe uma admissão aguardando validação. Então, quando eu acesso esse card, o sistema já me pergunta, olha, existe admissão aguardando validação, você quer visualizar? Quero. Ele me mostra quem é o funcionário, e aí, então, quando eu clico para visualizar os detalhes, o sistema me mostra tudo o que foi preenchido pelo cliente, e aí eu tenho aqui, então, um resumo do que precisa ser feito. Então, no nosso caso, eu vou confirmar, eu vou salvar e vou confirmar a validação dessa informação. O sistema me pergunta novamente o que eu quero fazer, eu quero validar essa admissão, e essa é uma admissão, então, válida a partir de janeiro de 2022. Quando eu clico em salvar, o sistema automaticamente gera o cadastro e gera também todas as informações que são necessárias para a folha de pagamento. E ele pergunta então se eu quero visualizar esse cadastro. Clicando no sim, aí o sistema mostra para mim então, por exemplo, já o cadastro preenchido. Então percebam o seguinte, eu, enquanto escritório, não tive nenhum trabalho de preenchimento, porque o cliente adicionou essa informação lá no portal do empregador, essa informação veio para a folha de pagamento e eu basicamente tive o trabalho de fazer a validação. Também não tive que fazer importações de um sistema para o outro. Se eu acessar o contrato desse cliente, percebo que o sistema gerou todas as informações relacionadas à remuneração e ao pagamento desse funcionário. Mas nós temos também aqui os documentos que foram gerados nessa admissão. Quando você admite um funcionário, por exemplo, você tem que enviar para o funcionário acordo de prorrogação de hora, contrato de experiência, o contrato de trabalho, e tudo isso são atividades que demandam tempo dentro do escritório de contabilidade. Aqui o OneFlow faz esse processo automaticamente. Então perceba que o sistema já gerou os documentos que estavam pré-determinados para uma admissão, e aí eu posso simplesmente confirmar o envio desses documentos para o cliente final. Pronto, basta um clique, o sistema envia toda a documentação para o cliente. Se nós voltarmos no portal do empregador, perceba que o sistema terá disponibilizado lá os documentos que foram gerados. Então, por exemplo, eu clico aqui para visualizar o documento, o sistema vai me mostrar a ficha do empregado já completamente preenchida, assim como eu tenho outros relatórios, como por exemplo o contrato de trabalho que foi gerado automaticamente sem que eu precise fazer nenhuma outra atividade. Legal, então nós vimos como funciona um processo de admissão. Imagine que isso é o mesmo processo para variáveis da folha, para afastamento, para solicitação de férias, solicitação de desligamento, enfim, todas as entradas da folha de pagamento. Agora a grande pergunta é, eu tive um funcionário que foi admitido. Eu preciso processar alguma coisa? Eu preciso rodar alguma rotina para que o sistema considere esse funcionário na folha de pagamento? A resposta é não. Por quê? Porque o escritório já fez a validação desse funcionário. Uma vez feito isso, automaticamente o OneFlow considerará esse funcionário na folha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que sozinho o sistema processará os recibos de adiantamento, de pagamento, os outros recibos como o 13º, PLR, enfim. Depende de qual mês nós estamos falando e de como a sua folha de pagamento foi configurada. Aqui dentro do OneFlow, nós temos uma opção chamada Definições da folha de pagamento, onde nós temos os tipos de folha de pagamento que são executadas para essa empresa. Perceba, por exemplo, que aqui na folha mensal, nós temos a determinação dos dias de cálculo de recibo, de fechamento da folha e de pagamento dos funcionários. Então, automaticamente nesses dias, o OneFlow processará sozinho a folha dessa empresa. Lembra o conceito de sistema autônomo, onde o sistema foi desenhado para fazer aquilo que precisa ser feito sem intervenção humana? Esse daqui, por exemplo, é uma situação. Se nós voltarmos então no painel de etapas, perceba que eu já tenho aqui 9 recibos, no total de R$46 mil, ou seja, aquele funcionário que nós admitimos já foi incluído aqui na folha de pagamento. Então, aproveitando, vamos dar uma olhada como que funciona a visualização das informações da folha de pagamento. Então, vou clicar aqui na folha mensal,
o sistema vai abrir para mim o resumo dessa folha de pagamento feita. Ou seja, o sistema pega as configurações da folha de pagamento e já deixa essa folha pronta. Então perceba que quando eu entro no resumo, eu já tenho o líquido a pagar, eu já tenho os impostos, as contribuições e eu já tenho o valor de folha de pagamento. Perceba que eu tenho também indicadores que o sistema gera sozinho, como headcount, turnover, custo da folha, receita por colaborador, quantidade de horas extras que está sendo paga, faltas e atrasos, eventuais custos quando você tem desligamento, além dos benefícios divididos pelos funcionários. Nós temos também aqui, por exemplo, as opções das rúbricas totalizadas, ou seja, você consegue visualizar por rúbrica da folha de pagamento o total, os valores que estão sendo pagos em cada uma delas. Então, por exemplo, eu tive aqui nessa empresa R$ 286,19 de hora extra. Mas eu quero saber para quem que essas horas extras foram pagas. O que você faz? Você dá um duplo clique no mouse e o sistema lista para você os 2 funcionários aqui no caso que têm essas horas extras. Mas eu quero visualizar, por exemplo, este funcionário. O que aconteceu com ele? Então você dá um duplo clique, o sistema vai abrir para você o recibo de pagamento. E aí perceba que você tem todas as verbas que estão sendo pagas ou descontadas para esse funcionário dentro dessa competência. Nós estávamos falando de horas extras, então se eu der um duplo clique em cima dessa informação, o sistema vai me mostrar como ele fez o cálculo, então como ele chegou nessa informação, e vai mostrar para mim também da onde veio essa informação. Então aqui no caso é uma digitação de variáveis, ou seja, ou o escritório ou o cliente enviou essa informação via portal, ou via planilha em Excel, que foi importada dentro do sistema, ou alguma das outras entradas que são permitidas pelo OneFlow. Fato é, eu tenho aqui a rúbrica devidamente calculada e o sistema me mostra, então, todas as informações que eu consigo visualizar. Além das rúbricas totalizadas, nós temos os próprios recibos. Então o sistema mostra aqui para mim nessa opção, funcionário por funcionário, recibo por recibo. E aí funciona como nós acabamos de ver. Você pode dar um duplo clique, o sistema vai mostrar para você o recibo desse funcionário, onde você tem acesso aos valores, aos impostos, às bases de cálculo, aos dados bancários e eventualmente a erros e alertas que foram gerados em cima desse recibo. Além dos recibos, nós temos também os impostos totalizados. Então, o sistema mostra INSS, Imposto de Renda, Contribuição Sindical, PIS sobre folha, Fundo de Garantia e multas rescisórias. Então, nós temos a totalização dessa competência, a comparação da evolução desses impostos relacionadas ao mês anterior e também ao ano anterior, principalmente para empresas que trabalham com sazonalidades. Eu quero visualizar, por exemplo, os detalhes do cálculo do meu INSS. Você dá um duplo clique, o sistema vai abrir uma nova tela com os funcionários agrupados por categoria. Então nós temos aqui, por exemplo, os funcionários e nós temos também os sócios, os diretores não empregados, aqui no caso sem fundo de garantia. Perceba que o sistema lista cada uma das opções, organizando ali por tipos de descontos, no nosso caso aqui o INSS. Quando você clica então, o sistema vai exibir aqui a relação de cada um dos funcionários. Perceba que no caso do INSS, que nós temos terceiros, temos uma série de descontos relacionados à contribuição previdenciária, o sistema vem mostrando aqui cada detalhamento de cada funcionário e esse processo todo facilita então conferências, eu não preciso ficar emitindo uma série de relatórios para conseguir visualizar as informações que estão dentro da folha, ok? Então veja, dentro do OneFlow nós temos as entradas automatizadas, o processamento automatizado. E aí fica a pergunta, então o que eu, escritório de contabilidade, preciso fazer? A primeira coisa, você precisa acompanhar o processo de cada uma das empresas. O sistema tem um alto nível de automação, mas obviamente é necessário que o usuário acompanhe o que está sendo executado em cada um dos seus clientes. O segundo e mais importante processo é você acompanhar e fechar a folha de pagamento. Então o OneFlow automatiza a entrada, automatiza o processamento, mas você precisa dar o comando dizendo, está tudo certo OneFlow, pode fechar a folha. Como é que nós fazemos isso? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a minha folha mensal e vou sinalizar para o sistema que eu vou encerrar. Então, venho na opção finalizar folha de pagamento, vou selecionar as folhas que eu quero fechar e vou confirmar o fechamento dessa folha e aí o OneFlow pergunta para mim se eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Sim, eu quero finalizar. O sistema, então, confirmou para mim que finalizou a competência e se nós formos olhar aqui no painel de etapas, perceba que automaticamente o sistema inicia o processo de geração das obrigações. Então eu não preciso ficar entrando em uma série de rotinas
para mandar gerar guias, para mandar gerar declarações, para gerar relatórios, para mandar esses relatórios para o cliente. O sistema faz isso automaticamente. Então, por exemplo, perceba que o sistema gerou aqui as guias que estavam faltando, disponibilizou a CFIP e gerou os relatórios relacionados à folha. Vamos entrar aqui, por exemplo, nas obrigações da folha mensal. Então, eu tinha configurado para essa empresa que eu precisaria gerar o recibo mensal, os líquidos a pagar, além do próprio relatório da folha de pagamento. Se eu clicar aqui no recibo mensal, nós vamos perceber que nós temos todos os recibos gerados, como tradicionalmente um sistema de folha de pagamento faria. Se nós olharmos o relatório da folha de pagamento, perceba que o OneFlow ele possui algumas diferenças. Aqui tem um ponto importante. Normalmente quando você olha relatório de folha de pagamento, existe uma série de informações ali que precisam ser visualizadas. Mas essas informações, elas normalmente estão dispostas para especialistas em folha de pagamento. E aí muitas pessoas têm dificuldade de saber exatamente o que tem dentro da sua própria folha. Então é por isso que a primeira página da folha de pagamento do OneFlow, nós temos ali resumos que mostram, por exemplo, quantos funcionários, quais são os itens que compõem o total da folha de pagamento, o que está sendo calculado adicionalmente na sua folha de pagamento. Porque às vezes você pega uma folha como essa, por exemplo, de 46 mil reais e você olha e fala, poxa, mas por que deu 46 mil reais? Então o sistema mostra para você o que está sendo pago adicionalmente, ou seja, fora do padrão da sua folha de pagamento. E aí se nós olharmos a sequência da folha de pagamento, perceba que o sistema mostra então tradicionalmente os valores agrupados por trabalhador. E lá no final, nós vamos ter então os resumos das folhas de pagamento que foram geradas, aqui no caso da folha de pagamento que foi gerada. Outro ponto importante é como as informações chegam da folha de pagamento ao cliente. Aqui existem dois pontos principais, os relatórios, por exemplo, o recibo e a própria folha de pagamento, e o contas a pagar. O OneFlow faz esse processo sozinho, ou seja, quando eu fechei a folha de pagamento, foi enviado um e-mail para o cliente recebeu esse e-mail com um anexo contendo a folha de pagamento dele, conforme nós vimos aqui. Outro ponto importante é que o sistema gerou também o contas a pagar, e aqui vem uma vantagem muito forte utilizando o OMRP. Eu não preciso gerar contas a pagar manualmente. Isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Dentro de uma folha de pagamento, você tem pagamento de guias, férias, rescisão, a própria folha que pode ser dividido individualmente para cada um dos funcionários ou agrupado por trabalhador, por sócios, etc. O OneFlow faz isso sozinho. Então se nós voltarmos aqui na central de processamentos, perceba que existe a opção ver contas a pagar. Essa folha já está fechada, então automaticamente o OneFlow já foi lá no OMI e já gerou cada um dos contas a pagar. Aqui, por exemplo, eu tenho o contas a pagar da CFIP, o imposto de renda sobre salários e depois a própria folha de pagamento. Então se eu visualizar aqui, o sistema vai mostrar o contas a pagar lá no financeiro do OMI do cliente, gerado sem qualquer tipo de intervenção. Então perceba o quanto isso reduz o trabalho operacional dentro do escritório de contabilidade. E essa redução vem desde o início do processo. Nós vimos as entradas da folha de pagamento, nós vimos os processos sendo realizados automaticamente, ou melhor, os cálculos sendo realizados automaticamente, e por fim, nós vimos todo o processamento da folha sendo gerado sem que eu precisasse colocar a mão dentro do sistema. E aí existem outras duas perguntas relacionadas a um único tema que é importante nós conversarmos, que é e-social. As duas perguntas são, uma, como eu implanto uma folha de pagamento, sendo que eu preciso trazer os dados de outro sistema? 2, o OneFlow é aderente ao e-social? Então vamos começar de trás para frente. Sim, o OneFlow é 100% aderente ao e-social. Aliás, o OneFlow foi desenhado pós-e-social. É o primeiro sistema de folha de pagamento do nosso segmento que foi construído seguindo à risca as diretrizes desta obrigação. Isso faz o processo do e-social ser extremamente simples dentro do OneFlow. Conforme você for processando cada uma das etapas, as entradas, os cálculos, os fechamentos, automaticamente o sistema vai gerando o e-social e vai enviando isso conforme determina a legislação. Respondendo à primeira pergunta que eu inverti aqui na hora de dar as respostas é como eu implanto a folha de pagamento? Como o OneFlow foi desenhado a partir do e-social, nós buscamos todas as informações que nós precisamos do próprio e-social. Como assim? Quando você inicia o OneFlow, o sistema te pede o certificado digital e com o certificado digital ele vai então na Receita Federal e busca todas as informações que são necessárias para a execução da folha de pagamento. Ou seja, trocando para o OneFlow você tem a continuidade do seu e-social e o sistema dispensa então
todo o processo de migração de dados do seu sistema original para a nossa folha de pagamento. Então é isso, pessoal. Essa é a visão geral que eu gostaria de compartilhar sobre a folha de pagamento do OneFlow, o primeiro sistema contábil 100% web e autônomo do Brasil, com uma folha de pagamento completamente diferente do que você já viu. Se você quiser saber mais sobre o nosso sistema, entre em contato conosco. Obrigado.